Para, fiel. Jogo importante amanhã. Coringão só precisa da vitória para poder se classificar em segundo. E primeiro já é difícil, mas a gente tem condições de chegar lá e vencer os caras. Até porque eles podem ir com o time reserva, já que o Huracan tem a final da Copa da Argentina no sábado. Então se liga só nas informações do craque Neto aí, dos Donos da Bola. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada. Já comenta aí, já deixa seu palpite pro jogo de amanhã. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. É o seguinte, o Corinthians joga amanhã contra o Huracan. Se ganhar o jogo, tá classificado. Segundo lugar. Segundo lugar, tá classificado. O Roberto, infelizmente, tem uma fratura. Tem uma chance de ser primeiro. Né? Tem, mas... Ganhar de 4. Não precisa, Padrões. 1-0 tá bom, viu? Tá bom. 4 de 4 é mais difícil. Há muito tempo que você não fica de 4, Souza? Eu nunca fiquei. Mas você nunca ficou de 4? Você nunca procurou nada assim no chão de 4? Não. Nunca? Então você fica... Eu vou rastejando. E quando o controle sai debaixo da cama, você pula, você mergulha, então. Você não fica de 4. A cama, você nunca é ficou, você nunca ficou de 4 em lugar nenhum. Não. Tá certo. Tá certo, Souza. Pode falar aqui aí. É que a cama lá é muito baixinha. É? É baixinha. Tá certo. Você nunca ajoelhou, então? Não, você ficou rezando. Você nunca orou de 4, então? Não, eu fico de joelho. Mas se você fizer só um negocinho, você já tá de 4. Vai que... Já fiquei. Vai que na oração alguém... Vai que na oração... Vai, eu já fiquei, Vai que... Isso, não é mais fácil? Não é mais fácil você falar a verdade? Você já ficou de 4, Souza? Já fiquei. Então tá bom. Então tá bom. Era isso só que eu queria ouvir. Eu não queria ouvir uma outra coisa. Eu só queria ouvir isso. Voltando pra mim... Eu queria saber qual que era a situação. Mas eu perguntei... Não, só eu perguntei a situação? Não. Eu perguntei a situação? Eu não perguntei nada. Eu não perguntei a situação que você ficou mais... Parece que você virou evangélico. Você nunca ficou de 4. Não. Né? Mas já ficou, né, Souza? Já fiquei. Já ficou, então. Beleza, então. Para todos nós que estamos aqui assistindo, nós que estamos de 4 muitas vezes mesmo, né? Tomamos de 4. Esse tá tudo certo. A situação, cada um que escolhe a sua. A sua situação de 4 é a sua, não é a minha. Tá certo? E aí, não, eu quero falar dos dois juntos. Aí, você tem o Corinthians que jogou muito bem contra o Atlético, jogou muita bola. Muita gente acha que não, e tá tudo certo. Eu acho que foi o melhor jogo tático, o melhor jogo mais tranquilo para enfrentar um Atlético ruim, time ruim. E aí, meu irmão, o Corinthians ficou muito pouco em termos ofensivos. Teve uma chance, essa que vocês estão vendo, né? Teve outras, não sei o quê, mas influenciou a não expulsão do Lianco, a não expulsão do Patrick, mas não é nem isso que eu quero falar. A verdade, empatar com o Atlético no Mineirão é um ponto. Legal, tá tudo certo. E muito bom. Ruim é pro Atlético Mineiro. Essa é a grande verdade. A única chance foi essa do Hulk. Não, né? foi do Rony. E a do Rony que do Corinthians. Tá tudo certo, mas nem quero falar muito disso. Só que o Corinthians perde o Roberto. E tem que ganhar o jogo. Nesse jogo de amanhã, ele vai botar o time titular? Tirando o Roberto? Será que o Garro fica? Será que o Garro joga? Será que o Memphis joga? Porque eles viajaram tanto para Belo Horizonte, como também para a Argentina. Veloso. Eu acho que a ideia do Dorival é classificar na Sul-Americana. Por isso ele tirou o time desse jogo, né? Senão não tem outra explicação. Ele tirou o time contra o Galo, conseguiu um bom resultado, mais uma partida sem tomar gols. O Dorival realmente está conseguindo ajustar defensivamente, mesmo com as mudanças, né? O Tchoca jogou junto com o Kaká lá em Minas. Não foi no Mineirão, foi na Arena. MRV, Arena MRV. Foi lá o jogo no sintético. Acho que todo mundo devia falar MRV, deveria falar Neoquímica Arena, deveria falar, como o Veloso falou agora, Allianz Parque. Só que ninguém fala, né? Veloso. Eu também não sei nenhum outro nome dessa arena, só sei MRV, não sei. MRV é por causa do pessoal da construtora, e que são maravilhosos, diga-se de passagem. Então, e o Corinthians foi bem, muitas mudanças do Dorival e mais um jogo sem tomar gols, né? Graças ao Hugo também, aquela defesa do Rony foi espetacular. Então o Corinthians vem pontuando, vem melhorando a sua situação defensiva, que era um problema, e agora é jogar para classificar amanhã. É fora de casa, é um jogo duro contra o líder da chave, mas o Corinthians precisa ganhar para classificar em segundo lugar e jogar aquele playoff ou ter uma goleada lá para sair em primeiro. Eu estava vendo o Huracan se classificou nos pênaltis para disputar o campeonato argentino. E aí, a final. Eu não sei se eles vão, qual vai ser a parada disso. Souza, o Corinthians sem o Roberto, que por sinal, o Roberto é tão bonzinho, cara. Porque eu fui fazer uma visita no AC Camargo, e às vezes vocês que reclamam da vida, aí vocês tinham que ir lá no AC Camargo uma vez por mês, ou a cada 15 dias. São 9 andares de crianças que têm câncer.
E não importa a idade. Tá lá os pais, as mães, as enfermeiras, tá todo mundo lá. Tendo 9 andares. E todos eles na esperança de sobreviver, na esperança da químio, da radioterapia. Não é verdade? E a gente precisava enxergar. Esse é o jeito maravilhoso brasileiro da gente mostrar o quanto que nós somos fortes nesses momentos, né? E aí eu tô visitando o Rafael, visitei a Júlia, o Arthur também, outros meninos, todo mundo lá, na força de Nossa Senhora Aparecida, pá. E o Rafael falou, meu Papai Noel foi o Yuri Alberto, que deu a chuteira para ele. Que legal, Papai Noel mesmo. Aí eu botei o Papai Noel para falar com ele. E aí o Papai Noel, o Yuri Alberto, conversou com o Rafael de 3 anos e os dois falaram. E aí ontem, o moleque andando de moto, acho que lá no condomínio dele, o moleque caiu, mas o Yuri Alberto tá pior que o moleque, porque foi tudo mancando. Esse Yuri Alberto é um menino incrivelmente maravilhoso. Isso veio do pai e da mãe, né? E porque aí não tem jeitinho brasileiro, é a educação que a gente tem. Porque nós que não somos do primeiro mundo, a gente que não é do primeiro mundo, a gente não teve educação. Nós que jogamos futebol, foi a única coisa que a gente pôde fazer, e nós 3 fizemos muito bem. Pra transformar a nossa vida. E a gente transformou a nossa vida. A gente não foi no jeitinho brasileiro, a gente foi no orgulho mesmo, cara. No orgulho mesmo de fazer gol, de tomar gol e de sair pobre e, graças a Deus, vencer na vida. Não foi do jeitinho, porque vocês de primeiro mundo, vocês têm faculdade, vocês têm esgoto, vocês têm banheiro, vocês têm tudo aí. Vocês aí. Vocês têm tudo, não é verdade? Voltando pro Corinthians, pode falar, Souza. É uma perda muito grande pro Corinthians, cara. Eu não vejo ninguém hoje para substituir o Yuri Alberto nessa função. Léo. O Yuri Alberto tem sido grande goleador do time, decisivo em alguns lances, em alguns jogos que o jogo tá meio amarrado. Ele vai e faz um gol, então é uma perda muito grande do Yuri. É uma pena, porque é um jogador que vinha crescendo. É um momento maravilhoso. Por tudo que ele viveu ano passado, é triste. Mas assim, faz parte, né? Infelizmente faz parte da profissão, se machucar. Em um momento difícil, um momento de crescimento dele. Mas alguém o Dorival... coisa, acho que são as 3 semanas, né? Eu acho que é mais. O Souza falou aqui de 3 meses. Não, eu vi 3 semanas. 3 meses nada. Eu quebrei uma costela, voltei 1 mês e meio. É um mês. Eu quebrei a costela lá no Paulistano. O cara me empurrou lá naquele campo lá. Eu bati sabe, na arquibancada, no cimento. Você não sabe, quase perfurou o meu pulmão. Graças a Deus que ela só foi um pouquinho. Mas é uma dor que fala uma coisa. Você faz pum, você dói. Você faz cocô, você quebra. Você respira, não tem o que fazer, né? É uma coisa... a verdade, podia tirar a costela, porque tem um monte de gente que tira a costela. É só levar no doutor... Só um doutor... minuto, só. Eu sei que vocês estão mostrando lá, mas só falava pra mim que vocês estavam mostrando, porque eu não estava vendo. Eu estava falando de outra coisa. Vamos colocar lá, então, pra gente ver o momento. E aí a imagem da ESPN, não é? Da Sport TV ou da ESPN, Léo? Da Sport TV. Vamos lá. Scarpa, volta. Né? Foi com o Scarpa. Foi esse lance aí? Foi. Ele bateu o cotovelo esquerdo do Scarpa? Mas foi o cotovelo esquerdo? Foi, é isso mesmo, é isso mesmo. Foi o cotovelo esquerdo do Scarpa, né? Só pode ser. Só pode ser, porque do joelho não foi. Ele cai depois. Foi... Volta de novo. Só o lance, só. Não precisa a bola jogar, nada. Só o lance, só. Isso. É o cotovelo. Vamos lá, é o cotovelo mesmo, cara. Que é aqui, né? É. Desse lado aqui, né? É. Pega aqui, ó. É aqui, né? É só passar pelo Dr. Walter. Mas o Dr. Walter é um monstro, falar a verdade. Porque depois que ele passou no Dr. Walter, ele começou a fazer gol de novo, né? Mas aí ele fez a cirurgia, né? Teve que tirar a apêndice, foi isso? Não Foi. fez? Acho que foi, né? Então tá bom. Ele faz muita falta, Godoy, o Roberto? O momento dele é maravilhoso, né? Tanto individual como coletivamente. Portanto, no time, no grupo hoje, no elenco, não tem substituto para ele, não. O Dorival vai ter que armar o ataque de outra maneira e nós vimos no jogo de ontem a oportunidade que o Thales Magno teve e que desperdiçou. Talvez, no momento feliz que está vivendo o Yuri Alberto, teria marcado o gol. Colocar ele lá, acho que esse é o José dos Campos, que é onde que ele mora, né? Aí o menino meu filho caiu de moto na rua. E olha quem apareceu para ajudar ele. Todo quebrado, olha lá. Ai, Lamborghini! Ai! Mentira! O Roberto foi ajudar. Aquelas motinhos, né?
que é uma moto elétrica, que você não tem coisa, que hoje é um povo fazendo isso em condomínios, que é um absurdo. A gente hoje tem que tomar cuidado com isso. Aí o Roberto foi, parou lá, ó. Olha lá, o Roberto foi, com a Lamborghini dele, foi lá ajudar o menino. Ah, o menino com a camisa do Grêmio. O cara sarou, Acabou a dor. Moleque com a camisa do Flamengo. Vamos lá, beleza. Obrigado. Parabéns aí, Roberto, por você ser esse menino legal. Porque é muito bonito isso, né, o Veloso? É, O cara tem isso, né? Ele É tem legal, isso, né? Essa parte dessa humanidade, né? De chegar, tá chegando em casa, tá machucado, vai lá... ajuda Brasileiro é o assim, menino, né? Brasileiro é muito solidário. Brasileiro é assim, mas tem outros países que a gente vai, eu não vou citar o nome, os caras tratam a gente com preconceito, com racismo, com uma coisa que vocês não têm ideia. É o jeitinho brasileiro bom. É o jeitinho brasileiro bom. E aí, aqueles que não entendem o jeitinho brasileiro e aqueles que são brasileiros, vocês tinham que ter um pouquinho mais de vergonha na cara. Tem a classificação do Corinthians na manhã. Há possibilidade ou não? Né? A possibilidade de classificar, eu acho que para primeiro lugar é difícil, que seria a classificação direta, né? Mas para segundo lugar, eu acho possível. Essa informação sua do Huracan ainda, que vai disputar a final do Argentino, deve poupar algum jogador, até porque a situação no grupo é confortável, né? Boa, tranquila. Precisa ser goleado em casa para perder a O classificação. grande problema aqui é que o América de Cali ganha do Racing, certo? Vai para 10 pontos. E aqui... Tem que ir para 11. Para 11. Tudo bem, se perder aqui, se o América perder, pode perder também. Se for 8, se empatar dá quem? Se empatar dá quem? Da América. Da América. Da América se ganhar, né? América e Huracan. Não, mas se o América empatar... Não, se o América empatar e o Corinthians se o América perder, o América passa pelo saldo de gols. Né? Então, a única chance do Corinthians é vitória. Tem os gols aí desses confrontos de Sul-Americana aí, por exemplo, o Memphis e o Garro se jogarem, Souza. São dois reforços importantes, né? O Memphis é o principal jogador do meio campo, né? Articulador, o Garro o melhor jogador do ano passado, ainda não conseguiu ter uma sequência esse ano, mas são dois jogadores, duas notícias importantes. Agora, a pior notícia para mim é a saída do Yuri Alberto, que é o grande jogador desse ano. Mas você ter dois reforços. Eu não acredito que o Garro inicie o jogo jogando, né? Deve começar na reserva. A gente não sabe também como é que o Memphis vai voltar, se já vai jogar ou não, ou se vai iniciar na reserva. Agora, o Dorival vai ter uma dor de cabeça grande para montar um time, porque vai enfrentar um time, mesmo com o time reserva lá, se eles pouparem, é muito difícil jogar contra o Argentino. Vamos lá. Qual a ideia da Sul-Americana para o Dorival Júnior, por exemplo, depois desse gol aí? A chance de ganhar um título no ano. Para mim, essa é a chance dele de ganhar um título na Sul-Americana e por isso... Com um time titular na Copa do Brasil, você não acredita? Mata-mata? É mais difícil. Eu acredito. Eu acho que é mais difícil. Não, é mais difícil. Mais difícil. Acho que a grande chance é aí. O time titular, o Corinthians, na Copa do Brasil tem chance, hein? O problema do Corinthians é que agora perdeu o Yuri e agora que está voltando o Garro e o Memphis, né? O Corinthians vinha muito desfalcado, com muitos problemas de lesões e agora arrumou mais uma. Você tem o Roberto, Memphis e Garro, você quebra o time. Você tem Hector Hernandes, não tem o substituto pro Carro. Não tem. Pro Garro? Pro Garro, quem? Não tem. É o Coronado. Não tem. E aí pro Memphis? Também não tem. Também não tem. Então, esse é o grande problema do Corinthians, no meu ver, Souzinha. A gente falou sobre isso, né? Que são jogadores... O Corinthians tem um time muito forte, o time titular é muito forte. Agora, quando você perde alguns jogadores importantes, a gente está vendo. Está sofrendo para poder achar, e isso é normal, né? A gente não vai aqui dizer que o Dorival, porque ganha o que ganha, tem que achar soluções. Não, você tem que ter a qualidade. Por isso que a gente fala do Palmeiras, a gente fala do próprio Flamengo, que quando sai algum jogador, entra e mantém a qualidade. Agora, o Dorival vai quebrar a cabeça um pouquinho para achar um substituto para esses jogadores. Qual a ideia, principalmente em relação ao Yuri Alberto? Eu colocaria o Romero como centroavante, como ele já fez muitas vezes e jogou muito bem. Qual a ideia sua, o Hector Hernandes? Eu acho que ele vai pôr o Hector. Eu acho que ele vai pôr o Hector porque... Não, para você. Eu não colocaria o Romero como centroavante. Então, quem você colocaria? O Hector. Eu acho que o Romero é mais um segundo mesmo. Mais um segundo. Mas o Hector não é centroavante. Tá ali pra isso, né? Se o Romero é segundo, é melhor do que o Hector, que não é.
Entendeu? No meu ponto de vista, enxergando o jogo. Pra você, quem que tem que entrar no lugar? Eu faria o seguinte, eu traria o Memphis mais pra dentro, deixo o Romero aberto e continuo do mesmo jeito. Eu faria exatamente isso. Faço ele como segundo. Se tiver o Memphis, sim. Aí Não, sim, aí isso. o Memphis. Porque não, eu tô falando isso. Ah, tá. Você bota o Memphis e bota o Romero. Aí sim, porque o Romero no lugar do Yuri, não. Mas com o Memphis mais Não, perto, mas aí eu sim. acho até que no lugar do Yuri, se o Memphis, eu prefiro o Romero. Eu faria isso, colocaria o Memphis como centroavante lá, não fixo, como o Yuri Alberto, né? Claro, você não vai ter um cara que vai brigar com o zagueiro igual o Yuri. O Yuri é chato jogando, mas você ganharia qualidade. Agora, para fazer isso, você tem que ter um meia de qualidade. Se tiver o Garro... Coisa que o Corinthians não tem. Se tiver o com o Garro, Igor Coronado não tem, com o Mike não dá pra jogar no Corinthians, não tem. Qual a ideia, por exemplo, de uma Sul-Americana pro Dorival Júnior, com 8 pontos, ganhando o jogo amanhã, pode ir pra 11, classifica, dá uma moral, você empata com o Atlético Mineiro, aí você tem jogo, acho que domingo, é Corinthians e Vitória, lá no Barradão, né? Corinthians e Vitória, o que você pensa disso, Oscar Roberto Godoy? Qual o planejamento, em que posição, em que condição que está a participação na Sul-Americana? É importante? Deseja continuar? Se deseja e é importante, o primeiro passo aí de ajeitar a casa já está conseguido e foi obtido pelo Dorival, que é o sistema defensivo. Já melhorou bem, está confiável o sistema defensivo. Lá na frente ele vai ter que usar as alternativas, entre elas, inclusive, utilizar o Thales Magno até pelo meio, se for necessário. Sinceramente. Certo? Porque já não é confiável o Hector. Não, então, mas... Se o Hector não é confiável... Você sempre falou do Thales Magno, depois eu vi, você também tá falando. Mas o Romero, desculpa, o Guinegão, menino da base, o Thales Magno, me desculpa, ele ficou doentinho, perdeu 3, 4 quilos aí, ele não tá em condições. Esse ano ele não tá jogando bem mesmo, Ele não tá legal, acho que tem que dar oportunidade para outro, pro Guinegão, tem que dar oportunidade pro Romero ser o titular, sabe, tem que ter outras visões, não querer colocar o Ranieri de atacante, que isso é burrice, diga-se de passagem. Então é isso, Fel. O Timão tem 8 pontos contra 11 do Huracan. Primeiro é impossível, não tem como tirar o saldo ali. 5 gols, teria que golear o Huracan lá. O que importa é vencer. Vencendo a gente se classifica em segundo. Vai ter um jogo a mais no calendário, que é que a gente pega o terceiro colocado da Copa Libertadores. O complicado disso daí é que a gente vai jogar o segundo jogo fora, né? Então, mas se classificar. É competição importante, é sul-americana, é uma competição que você, ano que vem, você pode jogar a Recopa, de repente, não sei se volta aquela competição que você enfrentava um europeu, o campeão da Europa League, não sei se ainda vai ter. Esse ano acho que não teve, cara. O Racing acho que não enfrentou o campeão de lá, não sei se porque eles pararam ano passado. Eu lembro que teve o Independente Del Valle contra o Sevilha, então vamos ver como vai ser na próxima temporada, mas jogo importante, Garro e Memphis de volta. Memphis pode ser que comece como titular, já que ele ficou pouco tempo parado. O Garro, muito pouco provável que ele comece como titular, mas entrando no segundo tempo já vai ser uma grande ajuda. Grande perda aí do Yuri Alberto, o Neto falou em uma semana, 2 não, infelizmente no mínimo 1 mês. Isso pro Alberto, que se recupera rápido, né? Quem lembra daquela fratura na costela que ele se recuperou em uma semana? Então esperar. A nossa sorte é que vai ter essa parada aí pra data FIFA, mas ele não vai voltar na data FIFA, não. Vai ser uns 12 dias. E vai ter o Super Mundial 1 mês. Então vai ter esse 1 mês e meio aí praticamente para tentar recuperar. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Jogo importante amanhã, hein? Então comenta aí, deixa seu palpite. Eu vou chutar aqui, mano, 1-0 pro Corinthians. 1-0, tá bom? Então comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, ativando o sininho. Quando sai notícia nova, você recebe aí em primeira mão no seu aparelho. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!